Repete comigo: a minha escolha vai definir o meu destino. Tudo é baseado em cima das minhas escolhas. O livre-arbítrio humano é um dom que Deus deu. O livre-arbítrio. As decisões que nós tomamos, elas têm que ser levadas a sério, muito a sério. Eu não posso escolher somente o que o meu coração diz, ou aquilo que eu penso que seja correto, porque é de acordo com o que eu penso que eu começo a fazer as minhas escolhas. Se eu escolho bem e acerto em Deus nas escolhas, mediante a vontade de Deus, automaticamente a resposta virá de uma forma melhor. Ao contrário disso, se as minhas escolhas forem erradas, mesmo eu pensando que essas escolhas possam ser escolhas boas, eu começo a colher de uma forma conforme eu plantei. Quantas das vezes você está aqui e você falou: por que eu fui fazer isso? Quem já fez isso? Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi este caminho? Por que é que eu aceitei essa proposta? Por que eu não falei não ao invés de sim? Não é verdade? Talvez isso seja um dilema da nossa vida. As escolhas. Porque as escolhas que nós fazemos, elas nos prendem. Nós ficamos envolvidos com as escolhas. Elas nos amarram. Não é verdade? Quantas coisas eu escolhi erradamente, e como que eu penei, como que eu sofri. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas como que eu sofri por determinadas escolhas na minha vida. Lembro-me de um rapaz, estou falando aqui. Lembro-me de um rapaz que ele começou a namorar com uma moça. E esse rapaz chegou para mim e apresentou essa moça. E eu disse para ele: vai devagar, porque você pode até escolher a faculdade errada, o carro errado, mas escolher a namorada e a noiva e a mulher errada, isso vai te dar uma canseira. Olha só. Eu falei: olha, eu acho que você não deveria se noivar e casar com ela, conhecendo as atitudes, porque na verdade irmão, não adianta. Nós somos o que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Quem está entendendo? Você não é o que você fala, você é o que você faz. E eu falei para ele: não casa, rapaz. Acho que não está na hora de você casar. Não, eu não estou vendo Deus nesse negócio. Mesmo assim ele insistiu e escolheu e casou. E ele se separou. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas houve uma separação, então Deus não uniu aquele cara. Escolhas. Tem pessoas que, mesmo diante de instruções da Bíblia Sagrada, de um pastor, de alguém, de um discipulador, de um líder, chegar para ele e falar: olha, não faça isso. Se você tomar esse caminho, você vai cair, você vai se machucar, não vai dar certo. Só que parece que há uma insistência, parece que o coração fala mais alto, e aí quando vem a colheita, vem o sofrimento. E do outro lado também acontece o que? As vitórias, a alegria, quando você acerta nas suas escolhas.
Só que parece mais que a gente erra. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo, fala, diga amém. Parece que a gente erra mais do que acerta. E eu já tenho dito aqui nesse altar que a nossa vida, ela é mais de luta do que celebração, não é ou não é? É mais luta do que celebração. Mediante as escolhas. A Bíblia diz que eu, sendo mau, sei dar coisas boas para Maria Luísa, para o Davi e para o João Pedro, meus filhos, e Amanda. Quanto mais o seu Pai, o nosso Pai Celestial, dará coisa ruim, ou alguma coisa desagradável aos filhos, porque Deus nos ama muito mais do que eu amo os meus filhos. Tudo é resultado de uma escolha. Você não precisa esperar a virada do ano. Eu tenho refletido sobre isso, porque muitas pessoas fizeram um projeto de vida e falaram que seria um ano diferente. Só será um ano diferente se as suas escolhas forem diferentes. Não existe um pozinho mágico jogar sobre o Calixto assim, porque eu já tinha comprado sobre a Josi, sobre mim. Tinha comprado, já tinha jogado um pouco de pozinho em mim. As minhas escolhas de 2016 irão definir o final do meu 2016. Você já reparou que tem pessoas que ficam em círculo durante décadas, durante muito tempo, sem sair do círculo ao qual elas estão envolvidas? Se você observar, são sempre os mesmos problemas, as mesmas situações, o mesmo engodo, o mesmo engano. Ela não consegue sair. Entra ano e sai ano, você olha para a vida daquela pessoa, parece que você está vendo o mesmo filme, a mesma cena. Por quê, pastor? Escolhas. E eu tenho que aprender com um personagem bíblico nessa noite sobre escolhas. Aparentemente, quando você escolhe, não vem um resultado automático da escolha, Belize. Sabia disso? Não é, não é verdade? A Belize tem experiência, né? A irmã Divina Roberta, a irmã Lázara, que pode falar muito bem, a irmã Maria, né? Que tem uma sabedoria muito grande, né, irmã Maria? Pode falar para nós sobre escolhas da vida, não é verdade? Se nós escolhemos errado, ela não vem automaticamente, não é assim num estalar de dedos, ela vem paulatinamente. E quando a gente pensa que está ganhando, quando a gente pensa que a gente está rompendo, quando a gente pensa que a gente está tirando vantagem, parece que aquela ponte desmorona. Parece que aquela ponte desmorona. Quando você parece que está chegando na grande conquista da tua escolha, de repente você olha para trás e fala: onde que eu errei? Eu vi um pastor falando ontem que Deus tem um plano especial para você e para mim. Diga amém. Será que eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida? E ele colocou uma ilustração. Eu achei perfeita aquela ilustração. Ele disse que chegando no céu, né, vai ter o livro da vida, que está o nome dos salvos pela graça, e o livro da história da minha vida. A Bíblia diz isso, que tem 2 livros, Lorena. O livro do Cordeiro, que tem a salvação, escrito lá, Lorena Bittencourt, que foi salvo porque aceitou Jesus pela graça, e é salva por isso, não por mais nada. Mas vai ter a história da vida da Lorena. Aí ele fez essa ilustração, disse que Deus vai chamar: ô Pedro, Pedroca, o Pedrão, Pedro, vai lá e pega um livro prateado. Aí vai chegar com o livro prateado, vai falar: aqui está o teu livro, da tua história, da sua vida. E aí vai começar a narrar a vida dele. Olha como que você viveu as suas escolhas, foi assim, você é salvo pela graça, você não é salvo por mérito, mas olha as suas escolhas. E ele vai falar: não, olha só, por que eu fui escolher isso e tal, aquilo todo, aquela história de vida. Aí ele vai falar: Pedro, pega o livro de ouro e traz o livro de ouro para ele.
Aí quando começar a abrir a página do livro de ouro e folhear, é a história da sua vida, vivendo as melhores vitórias, porque naquele livro estava a vontade de Deus sobre a sua vida, e você escolheu as suas escolhas e não as escolhas de Deus. E quando eu ouvi isso ontem, claro que ele pregou em cima de outra mensagem, ele não vai falar o que eu vou falar sobre escolhas, mas ele me deu uma luz daquilo que eu precisava pregar. Sabe, queridos, Deus tem um plano especial para cada um de nós. Você pode dizer amém? Aonde o livro de ouro já foi escrito, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias já foram contados, já estão contados. Basta eu ser sensível. Como que eu sou sensível à voz do Espírito de Deus, na comunhão com o Espírito, no meu tempo a sós com Deus, na minha oração, no clamor, na intercessão. Somente aí eu serei sensível à voz do Espírito, que vai me conduzir para as escolhas certas. E quando eu chegar lá, não vai ter o livro prateado, mas vai ter um livro de ouro, onde eu vou viver todos os sonhos de Deus para a minha vida. Escolhas. Escolhas. A Bíblia conta a história de Sansão, um homem que fez escolhas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem que ter sabedoria e direcionamento do Espírito Santo para fazer as suas escolhas. A Bíblia diz que Sansão era um homem que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vinha sobre Sansão, vinha uma força que nenhum homem sobre a face da terra tinha. Com a queixada de um jumento, Sansão matara mais de 1000 homens. Sansão, ele enfrentava todos os perigos possíveis. Era um homem que, quando ele era possuído pelo Espírito Santo, não tinha ninguém que pudesse parar Sansão. Só que Sansão, ele vai me ensinar como não fazer escolhas erradas. Porque se eu continuar a fazer escolhas erradas, eu posso sofrer os mesmos danos que Sansão sofreu. Em Juízes, no capítulo 14, a Bíblia narra a história desse homem. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu a mulher filisteia em Timna, consigo essa mulher para ser minha esposa. Deus tinha falado para Sansão: Sansão, você é nazireu, você é uma pessoa separada para mim. Ele fez o voto de ser separado para Deus. Deus disse para o povo, não somente para Sansão, mas já havia uma lei sobre o povo, que não podia pegar uma mulher de fora, principalmente uma mulher do povo dos filisteus, que era inimigo do povo hebreu. E Sansão, ele, ao invés de escolher, na decisão dele, a vontade de Deus, ele escolheu algo errado. Uma das principais fraquezas do povo, biblicamente falando, da história do povo de Deus, foi fazer escolhas erradas. Discernir entre luz e trevas. Viver entre dois pensamentos. Hoje eu quero Deus, amanhã eu estou abraçando coisas do pecado. Hoje, dobra atenção, hoje eu aceito as coisas de Deus, eu ouço a música de Deus, eu faço a minha oração. Amanhã, ou daqui a algumas horas, eu estou ouvindo uma música do inferno. São escolhas.
São escolhas. Nós não podemos ser assim. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo afirma a carta que ele escreve a esta igreja, que era uma igreja muito carnal. Ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A pessoa que está em Deus, que ela foi recriada, o espírito dela foi recriado, ela é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas passaram, e eis que surgiram uma nova vida. As coisas, novas estão inseridas num contexto novo. E nós, queridos, precisamos entender: ou eu sou nova criatura, ou eu não sou nova criatura. Porque se eu sou uma nova criatura, eu vou fazer as escolhas mais corretas da minha vida. Quem está entendendo? A decisão de se aproximar das trevas, do que é errado, sempre acaba mal. Isso é uma instrução do teu pastor. A decisão que tem pecado no meio, amanhã, ou logo logo, virá consequência sobre a sua vida. Acaba mal. Não acaba bem. Não acaba bem. Em Levíticos no capítulo 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. Ele diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus não estava aqui querendo criar um outdoor para ele, falando: ó, eu sou e vocês não são. Não é isso. Deus não estava querendo mostrar que ele era o todo-poderoso e nós, os fracos da história. Deus aqui, ele está dizendo algo muito interessante sobre a opção de vida, de se aproximar, de ter mais Deus do que as escolhas erradas, fugir da aparência do mal, sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. E aí, temos que, as pessoas falam: mas que mal tem isso? Alguém já falou isso? O que tem? É só uma mentirinha. É ou não é? Quem aqui já falou só uma mentirinha? Só uma mentirinha. Porque tem um santo aqui que nem levantou a mão, porque tem gente aqui. Quem já falou só uma mentirinha? Umas que você acha que não fazia mal. Escolhas. Sansão, ele tomou uma decisão e ele vai para o caminho errado. Olha só. Ele desprezou em Juízes capítulo 14, verso 3, o conselho do pai e da mãe. Olha que decisão que ele toma. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o nosso povo? Você tem que ir lá nos filisteus, os circuncisos, para conseguir uma esposa. Olha aí, jovem que não é casado ainda, ó. Gatinho, gatinha. Olha aqui, depois você vai falar que o pastor nunca te avisou. Olha para mim aí, ó, gatão. Gato, olha para mim. Não tem entre o povo de Deus uma mulher para você escolher? Entre as mulheres que Deus escolheu? Não, mas eu quero um violão, pastor. Eu quero um violão, cinturinha, eu quero, cuidado, queridão, cuidado com a tua escolha, cuidado com a tua escolha. Cuidado com a tua escolha. E ele não ouviu o conselho da mãe dele. Olha só, ele não ouviu, ele desprezou o conselho. E a Bíblia diz que se eu honrar o meu pai, eu honrar a minha mãe, eu vou ter muitos dias de vida.
se eu honrar o que minha mãe fala, o que o meu pai fala, se prolongará os dias de vida. Por isso, querido, que você está vendo aí adolescentes sendo mortos a tiro. Por isso você está vendo aí cada dia garotos com 13 anos envolvidos nas drogas, e a polícia sendo obrigado, para não ser morta, a matá-los. Essa madrugada eu acordei com várias viaturas da Rotam passando perto da casa onde eu estou morando, no apartamento, e várias viaturas passaram, estava amanhecendo o dia, 6 da manhã. Aí depois eu entrei e vi no site, bando de rapazes, inclusive um era menor. Eles assaltaram um policial, e quando viram ele com a camisa da Rotam, falaram, vamos matar ele. Aí não mataram, mas levaram o celular e levaram o revólver dele, a arma dele. Depois eles identificaram onde eles moravam, foram lá e eles começaram a atirar na polícia. 2 morreram. Não honra o conselho do pai, não honra o conselho da mãe. Sansão não honrou. Olha só, ele falou, meu filho, será que não há mulher entre nós? Para que você vai lá fora? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Eu não estou preocupado no que agrada a Deus. O que agrada a Deus para mim não é interessante. Interessante é o que me agrada. É o que me agrada. Olha só o que diz a Bíblia. Salomão, no capítulo 1 de Provérbios, verso 8. O homem mais sábio que a terra já conheceu, Salomão. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. O homem mais sábio do que você, mais sábio do que você, Alex. Eu tenho certeza que a sua mãe e o seu pai ainda têm conselho para te dar. Diga graças a Deus. E Sansão não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu Deus, e ele fez escolhas. Ao invés de ser separado, ele ser um escolhido, ele preferiu servir aos impulsos da carne. Quando ele viu aquela mulher, Dalila, a carne, e nós sabemos que a carne ela não se converte. Nós somos recriados espiritualmente em Cristo Jesus, através do Espírito de Deus. Mas meu irmão, carne, olhe para mim, carne não se converte. Não dê moral muito para a tua carne. Se você der ouvido às tendências carnais, você vai cair no pecado. E eu falo para solteiros e para casados. Uma pastora ministrou uma mensagem sábado de manhã, estava eu e minha esposa lá. Coisa interessante que ela falou. Se você admira mulher casada, um homem mais do que o seu marido, é o princípio. Pode ser aí o primeiro passo para um adultério. E você também, marido. Se você tem uma mulher que se admira mais do que sua esposa, pode ser o primeiro passo para um adultério. Cuidado. Porque quando você escolheu, você admirava essa pessoa. Muito cuidado. Escolhas. As escolhas vão definir o meu destino. O que pensar de um homem que foi separado desde o ventre da sua mãe? Olha aqui, você que já nasceu dentro da igreja. Olha o que Deus está falando. Eu estou contando a história de Sansão. Sansão foi separado no ventre da mãe. Sansão foi separado para servir a Deus. Ele fez um voto nazireu, separado. Falou, olha, não vai cortar o cabelo dele. Preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando nessa noite.
era para ser consagrado. Deus precisava de um juiz de Israel, de um líder,
repetir, oh, tem coisa que é entre você e Deus. É entre você e Deus. É entre você e Deus. É entre eu e Deus. Tem coisa que não é entre eu e minha esposa, é entre eu e Deus. Tem coisa que é entre a minha esposa e Deus. Entendeu, Rodriguinho? Você e Deus. É um elo, somente vocês dois. Embora você e a Lorena sejam a sua carne. Ele falou: olha, jamais passou navalha na minha cabeça, disse ele, porque eu sou nazireu, eu sou separado, eu sou crente, eu nasci, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, meu pai é diácono, eu canto na música, eu toco, eu sei os hinos do coral, da harpa cristã, do cantor cristão, eu sei tudo, eu sou separado, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu sou nazireu. E vou falar para você, desde o ventre, eu nasci crente. E ele fala: o meu segredo é o seguinte: Deus me disse um dia para eu nunca rapar a minha cabeça, cortar o meu cabelo. E se for rapado a cabeça da minha cabeça, o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastará de mim. Ele não sabia que a força era o Espírito Santo. Entendeu? A força é o Espírito Santo. Sansão só tinha força quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Tem gente que pensa que a força dele é os estudos, é o emprego, é a segurança. Deixa eu lembrar você, a tua força é o Espírito Santo de Deus. A força tua vem do Espírito de Deus, que age de forma poderosa, tremenda, poderosa, tremenda, e eu quero mais dessa força na minha vida, porque só com essa força eu consigo fugir do mal, que todo dia bate na minha porta, não é só na sua. Quem está entendendo? E se eu cortar o cabelo, eu vou ficar fraco. Tem gente que pensa que está forte, mas a atitude demonstra que ele está fraco. Tem gente que pensa que está estruturado, mas a Bíblia diz que eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha, porque se eu edificar sobre a rocha, virão os ventos, a tempestade, tudo irá soprar contra a minha casa, mas a minha casa, ela não será abalada, e essa rocha é Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sansão pensava que a força era só o cabelo. A força era ter Deus nele. Porque Deus disse para Sansão, para a mãe dele, para o pai dele: nunca corte o cabelo do menino. E ele cortou. Ele desobedeceu a Deus. O evangelho do crente não é ABCD, é obedecer. O abecedário do crente é obedecer, não é ABCD. Quem está entendendo, diga amém. Em sua mente, ele sabia que ele era um escolhido, irmão. Eu fui escolhido do ventre, eu sou nazireu, eu sou escolhido, rapaz. Eu sou escolhido. Ele sabia disso. Ele sabia que ele seria uma pessoa especial, que tinha algo de Deus para ele realizar. Só que ele foi sem compromisso. Ele não valorizou os talentos que Deus colocou na mão dele. Sansão não valorizou os talentos que Deus colocou na mão dele. Isso é muito sério. Em Jeremias, no capítulo 17, verso 9, o profeta Chorão, ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Na versão da atualizada e revista corrigida diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quando eu faço uma escolha com o coração e não com a razão de Deus, não na direção do Espírito, e a maioria, segundo os especialistas, segundo aquelas pessoas que estudam, né, a alma, o comportamento humano, a maioria das escolhas, 95% das escolhas são no coração. 95% é pelo coração, não é para a razão. Sansão, ele escolhe Dalila. O pai dele falou: meu filho, Deus não quer isso, mas eu quero, é a minha vida, eu sou forte, eu venço 1000 homens. O homem que venceu 1000 homens, não venceu a sua própria carne. E o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia. Todas as vezes que eu sou movido pelo coração, eu não estou ouvindo a direção do Espírito Santo, porque ele é enganoso, enganoso. Redobre tua atenção nessa noite. Deus quer te levar a obter escolhas verdadeiras que irão mudar a sua vida em nome de Jesus. Sansão não valorizou os seus talentos. Lucas 12, 48. Olha que a Bíblia diz: você que tem um talento que Deus te deu. Quem aqui tem um talento que Deus deu? Você sabe qual é o talento? Você já identificou? Você sabe de repente, né? É claro que a missão não tem a ver com o talento. O talento é para ajudar na missão, que é fazer discípulo, porque isso aí é para todos. Diga amém. Fazer discípulo é para todos. Mas de repente você tem um talento, e a Bíblia diz: mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo recebe poucos açoites. Olha que está escrito ali, ó. E quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Olhe para mim, você que não está fazendo mais nada com o seu talento. Olha para mim. Para cá. Olha o que a Bíblia diz: Deus colocou um talento diferenciado em você. Ele confiou em você. Só que as suas escolhas o conduziram, o levaram. E Deus falou: eu vou cobrar, porque eu te dei talentos. Eu confiei coisas grandes nas tuas mãos. Eu coloquei coisas que eu não coloquei na vida de ninguém, porque você é ímpar. E a sua singularidade, olha o que Deus mandou dizer: a sua singularidade se encaixava naquele talento que Deus colocou. Ai, 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 ai. Observe a tua volta. Você tem, olha para mim, querido, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você tem feito 100% que você pode fazer para Deus? Eu tenho feito, eu como pastor, eu não tenho feito 100% daquilo que eu poderia fazer para Deus, por causa das minhas escolhas. Eu tenho certeza que todos que estamos aqui hoje, mães, pais, filhos, independente da idade, nós podemos fazer mais com o talento que Deus nos confiou, que Deus depositou. Deus falou para Sansão: você vai ser juiz, e eu vou colocar o meu espírito sobre você, e ninguém, Sansão, vai ter mais força do que você. Como você tem guardado a sua vida? Como você tem se vestido? Olha aí Deus falando. Como você tem se vestido? Como que você tem investido o seu tempo? Deus não tem
deixado faltado nada para você. Você hoje comeu, você tem roupa, você está com saúde, você está bem, Deus está te dando situações. O que você tem feito com todo esse amor que Deus tem colocado em volta de você? Todo esse cuidado, todo esse carinho de Deus, essa proteção, porque se não fosse Deus, o salmista disse: se não fora o Senhor, ó Israel, se não fora o Senhor que tivesse nos livrado das mãos dos inimigos, aonde nós estaríamos? Onde você estava? Meu irmão mais velho, o nome dele era José, morreu de cirrose hepática. Meu irmão do meio, ele morreu também. Ele trabalhava numa cerealista e uma carreta de milho caiu sobre ele. Por que eu estou falando dos meus irmãos? Porque se eu seguir o mesmo caminho do meu irmão José, que bebia muito, eu posso pegar uma cirrose hepática. Escolhas. Escolhas. Sabe, meus irmãos, a gente é o que a gente faz, não o que a gente fala. O povo lá fora, eles enxergam com os olhos, eles ouvem com os olhos. Quem está entendendo, diga amém. Rodriguinho, as pessoas que estão em volta de você, elas estão enxergando você, ouvindo você com os olhos. Elas me ouvem com os olhos. Quem está entendendo? Não é o que eu falo, não é esse sermão bonito que eu estou pregando aqui que vai definir o meu caráter, mas o que eu faço. Não é uma música cantada que vai definir o meu caráter, ou eu dançando, ou sendo um diácono na casa de Deus, ou cuidando daqui do slide, do data show. É o que eu faço que determina o meu caráter. Posso ouvir um amém? Um homem que era para ser diferente, desobedeceu, quebrou o princípio do nazireado. Ele era nazireu. A Bíblia diz: mas aquele que não conhece a prática merecedoras, as coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Quer dizer, o ignorante lá no mundo, se ele morre, Deus não vai cobrar muito dele, porque ele é ignorante, ele não sabe o que ele está fazendo. O duro é eu, que estou pregando para você hoje, meu queridão, e amanhã eu adulterar lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Isso é o duro. Vai ter mais açoites. Ele quebrou princípios, rompeu aliança com o pai dele, rompeu aliança com Deus. E quando cortaram o cabelo dele, na manhã quando ele acorda, os filisteus entraram, pegaram Sansão, e aonde estava a força? A força não estava no cabelo, gente. A força está em obedecer a Deus e o Espírito Santo na sua vida. Você pode dizer amém? Aonde estava? O princípio foi quebrado, e esse jovem, que era para ser o maior de todos de Israel, que era para ser juiz da nação de Israel, agora estava no meio do arraial do inimigo. E a primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar os olhos de Sansão. Sabe, irmão, vivo, ele estava vivo, arrancaram os olhos dele. Além da dor física, eu imagino o intelectual dele, a mente ali, o coração, as emoções. Ele não podia mais ver o amarelo, o azul, o sol raiando. Ele não podia mais ver o rosto do pai, da mãe. Não havia mais visão em Sansão. E um homem sem visão é um homem sem destino.
Um homem sem visão é um homem sem o amanhã. É por isso que o hoje te prende muito. Sansão estava cego. Pegaram Sansão, fizeram ele um palhaço. Começaram a zombar de Sansão: aonde está a tua força? Oh, você que matou 1000 homens com uma queixada de um jumento, aonde está a tua força? E Sansão trabalhando para o inimigo. Sabe, queridos, o que eu aprendo com essa história na minha vida? Que as minhas escolhas podem cegar os meus olhos espirituais, de não se importar com o meu próximo, de não se importar comigo mesmo às vezes, e viver uma vida sem a presença do Eterno. Deus te trouxe aqui essa noite, o Espírito Santo manda eu te falar, que Ele quer te tirar dessa situação a qual Sansão se encontrava lá no arraial do inimigo. E hoje é um dia de um concerto, assim diz o Senhor. Hoje é noite de concerto. E você sabe que é com você que Deus está falando. Você sabe que é com você que Deus está dizendo: os teus olhos estão fazendo você pecar. Oh, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. É muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. As minhas escolhas estão definindo o meu futuro, o meu destino. Sabe, gente, eu não posso escolher por você, porque se eu pudesse, eu posso te dar conselhos, eu posso aconselhar você. Mas se você observou que nem conselhos às vezes nós queremos, porque quando a pessoa começa a cuidar da outra, no discipulado, e falar para mudar, a pessoa se fecha e não quer mais se aproximar daquela outra, porque ele fala que ele é chato, ele está entrando na minha vida, eu sei como fazer. Deus fala para você nessa noite: hoje é noite de conserto, porque eu chamei você para ser líder, para ser pessoa diferenciada, e não para ser vergonha na mão do diabo. Eu chamei você porque eu tenho um plano, e se você começar a escolher conforme as revelações do tempo a sós que você tiver comigo, Deus manda dizer que vai ter um livro de ouro na hora que você chegar no céu aberto, e mostrar que você viveu o melhor de Deus, em nome de Jesus. Eu não quero ser surpreendido, chegar na glória e saber que tinha uma história melhor para mim ter vivido aqui. Eu não quero chegar na glória e chegar lá e Deus falar para mim: Marcos, meu filho, eu tinha uma história tão linda para você, rapaz, mas as suas escolhas definiram o teu destino. As suas escolhas, rapaz, a tua carne, a força das suas escolhas, as suas decisões. Eu tinha algo mais, Marcos. E quem sabe Deus vai me pegar pela mão, como eu ilustrei aqui, vai falar e abrir um galpão grande e falar: isso aqui eu tinha para você, porque eu te fiz por cabeça e não por cauda. Eu te fiz, Marcos, para ser cabeça, e não para ser um derrotado, envergonhado, endividado, acabado, casamento destruído, filhos destruídos. Eu te escolhi, Marcos, para ser a diferença, para pregar para multidões, para ensinar, Marcos,
mas você não quis por causa das suas escolhas. E Ele vai mostrar para mim, quem sabe em outro galpão, aqui estão as suas escolhas. Esse carro enferrujado, esses bens materiais que o ladrão roubou, os juros comeram. Aqui está, Marcos, ó. Tudo isso que você escolheu pelas suas escolhas. Mas, Marcos, ó, você viu como que a traça e a ferrugem corrói isso aí? Sabe por que eu tinha tudo isso para você, Marcos? Esse outro galpão aqui cheio disso, porque o meu amor por você é infinito, Marcos. Porque o que eu tenho por você é maior do que você imaginava. Porque olhos não viram, coração nunca sentiu, e nem mente consegue entender o que Deus tem preparado para nós. O que você imagina de melhor? Vai, imagina aí. Imagina o melhor, irmão, para você agora, uma casa, né, num condomínio fechado, uma família maravilhosa, um ministério ascendente, dinheiro no bolso, uma saúde plena. Vai imaginando isso. Sabe o que Deus manda dizer? Olhos não viram, coração não sentiu, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. As minhas escolhas não conseguem entender isso.